Você sabia que Mu e Doku não eram cavaleiros de ouro? Masami Kurumada contou em uma entrevista que achou que seria mais interessante fazer com que os Cavaleiros de Ouro fossem personagens com alguma relação prévia com os protagonistas, do que apresentar 12 personagens novos no arco do santuário. Por isso, fez com que Mu, até então um reparador de armaduras, fosse o Cavaleiro de Ares, e Doku, o mestre ancião, fosse o Cavaleiro de Libra. Além de Aioria, que faz só uma pontinha no primeiro capítulo do mangá e depois é revelado como Cavaleiro de Leão. É possível notar isso durante um diálogo do mangá, onde Misty de Lagarto ameaça Mu de Ares. Se o Cavaleiro de Prata já soubesse que Mu era um dos 12 dourados, não faria sentido ele tentar ameaçá-lo. Cavaleiros do Zodíaco foi um anime inspirado no mangá Saint Seiya do mestre Masami Kurumada. Isso talvez você já saiba, mas o que muita gente não sabe é que depois o mangá de Kurumada também teve muita inspiração no próprio anime. Um dos exemplos mais óbvios é a dança que Yoga faz para lançar o pó de diamante. No começo do mangá, o golpe de Yoga era só um soco com um poder congelante. Mas após a Toei Animation inventar a coreografia para disparar o ataque, Kurumada passou a desenhar Yoga na pose de dança também no mangá, antes do personagem utilizar essa técnica secreta. O próprio autor disse em uma entrevista que passou a representar Yoga fazendo a pose no mangá porque, graças ao anime, os leitores, ao verem um personagem naquela posição, imaginariam um cavaleiro dançando para aplicar o golpe. Como os Cavaleiros do Zodíaco saíram desse shape monstro de The Rock e ficaram com esse físico de salsicha do Scooby-Doo? Será que foi detox, jejum intermitente, dieta do algodão, Herbalife? Nada disso. Segundo o Shingo Araki, o character design e diretor de animação do anime, apesar de terem feito os Cavaleiros de Bronze mega musculosos no início da história, Araki percebeu que o visual deles não condizia muito com a idade, que era por volta de 13 a 15 anos. Por isso, foram ajustando o corpo dos personagens pouco a pouco. Em algumas entrevistas, ele brinca que talvez tenha exagerado, e no fim, eles tenham ficado magros demais. E você, prefere os cavaleiros super bombados ou magricelos? Ikki de Fênix é conhecido por ser o viúvo negro de Saint Seiya. Já em seu treinamento, ele perde Esmeralda, seu primeiro amor e gêmea perdida do seu irmãozinho Shun. Muitos também shippam Ikki com Pandora, porque parece rolar um clima ali, principalmente por parte dela, o que chega a ser confirmado pela enciclopédia Taizen. Mas oficialmente, Ikki ainda ficou viúvo mais uma vez. Em 2015, foi publicado um doujinshi, onde Ikki e o Cisne Negro são um casal. Ele saiu na revista Champion Head, a mesma na qual são publicados os capítulos de Next Dimension, e foi aprovado pelo autor Masami Kurumada e escrito por Yun Koga, a coautora do mangá Kurumada Suikondei Hero of Heroes. Segundo ela, os dois eram seu casal favorito, uma história muito comovente, já que o Cisne Negro se sacrificou pelo seu amado. No anime de Cavaleiros do Zodíaco, ao final da saga de Poseidon, Seiya se sacrifica por Atena, impedindo que ela seja atingida pelo tridente do deus dos mares. Já no mangá, o Furado é o Canon, que faz isso como uma forma de se redimir pelos seus crimes. A mudança foi feita porque o cancelamento da série já estava anunciada, e o roteirista Yoshiyuki Suga achou melhor finalizar a saga destacando o heroísmo do protagonista, o que acabou tornando a redenção de Canon na saga de Hades um pouco mais repentina. Comenta aí, qual versão você gostou mais? O sacrifício arrependido de Canon ou o protagonismo do Seiya? Você já reparou que em Cavaleiros do Zodíaco, a primeira versão da armadura de Fênix é a mais diferente entre os protagonistas? Enquanto todos os outros têm cores predominantes, verde e branco, branco e azul, vermelho e branco, a do Ikki é toda colorida. Tem azul, rosa, laranja, vermelho, preto, branco. Parece até fantasia de carnaval. Isso acontece porque, segundo Kunio Tsujita, design de cores do anime, no começo, eles não sabiam se Ikki seria um vilão ou aliado, e por isso optaram por um esquema de cores que combinasse com ambas as situações. No mangá, a armadura do Ikki tem uma cor só. Ela é toda laranjona com uma roupa branca por baixo. Comenta aí, qual versão você prefere? Uma
das principais diferenças entre o anime e o mangá de Cavaleiros do Zodíaco é que no mangá todos os protagonistas são irmãos e não apenas Ikki e Shun. Você sabe por que essa mudança aconteceu? Segundo o senhor Takao Koyama, roteirista principal da série animada, Saint Seiya deveria retratar todas as várias formas de afeto dos seres humanos, como a amizade, o amor decorrente de laços sanguíneos, o amor entre irmãos e entre mestres e pupilos. Mas se todos os cavaleiros tivessem o mesmo pai, os laços de afetos deles acabariam sendo limitados ao fato de serem irmãos. Por isso, ele decidiu usar apenas Shun e Ikki para demonstrar o amor fraterno. Koyama-san chega até a brincar em uma entrevista que, se todos fossem filhos de Mitsumasa Kido no anime, a Guerra Galáctica ficaria parecendo só uma briguinha entre irmãos. Você já reparou que os Cavaleiros do Zodíaco correm igual aos ninjas de Naruto? Será que Naruto copiou Saint Seiya? Isso eu não sei, mas o que eu sei é que, segundo Shingo Araki, responsável pelo character design e diretor de animação do anime, o estilo utilizado na Corrida dos Cavaleiros foi inspirado no protagonista de um anime antigo, de 1963, chamado O Oitavo Homem. Ele conta que, devido à super velocidade dos personagens, eles não poderiam correr como um humano comum. Por isso, decidiram fazer esse estilo de corrida, com o corpo inclinado e com vários traços para expressar a sensação de grande velocidade. Você sabia que os bonecos dos Cavaleiros Negros originais são considerados super raros? Isso acontece porque, apesar de a linha de action figures de Saint Seiya ter feito muito sucesso desde o começo, a Bandai tinha o receio de que, por serem bonecos de vilões, os Cavaleiros Negros acabassem encalhados. Por isso, fabricaram eles como uma edição limitada, com apenas 10.000 unidades, o que foi uma grande mancada, porque os bonecos venderam que nem água no deserto. Apesar da burrada inicial, isso serviu para a Bandai perceber que bonecos de vilões também vendiam. E depois lançaram o dos Cavaleiros de Ouro, Generais Marinas e Guerreiros Deuses. Uma das cenas mais polêmicas do anime de Cavaleiros do Zodíaco se passa na famosa Casa de Libra, onde, para salvar Yoga de virar picolé de pato, Shun decide se debruçar sobre ele e abraçá-lo, emanando seu cosmo para aquecê-lo. Em uma entrevista para a revista Jump Gold Selection 1, Mitsuo Shindo, diretor de animação do anime clássico, diz que Shun foi retratado com face de mulher neste momento, porque, segundo ele, se uma das partes for mulher, não existe aquela sensação de estranheza. E você aí, achando que a Toei querer transformar o Shun em mulher era coisa nova, né? Desde o clássico, alguns profissionais envolvidos na produção do anime já o tratavam como mulher, o que poderia ser evitado simplesmente fazendo a cena igual ao mangá, onde Shun só deita Yoga no seu colo.